anos atrás, e eu fui trilhando uma carreira não linear. Então, o tema carreira hoje é um dos temas que eu atuo e que eu trabalho, né, implementando programas de gestão de carreira dentro das organizações, programas de mentoria, de sucessão, de banco de talentos, e eu fui construindo essa minha bagagem, fazendo atividades e trabalhos, transitando tanto na área organizacional, quanto na área de psicologia clínica, e instituições dos mais diversos ramos e segmentos. A nossa ideia dessa conversa é a gente poder falar um pouquinho dessa não linearidade da carreira, né? Como é que ela está hoje, como é que ela está se apresentando, e poder trazer alguns exemplos para vocês poderem refletir. A ideia é vocês não saírem com muitas respostas, mas com várias perguntas. Combinado? Fiquem bem à vontade para faz sentido para vocês. Bom, pessoal, de onde é que vem o termo carreira? Tá? Então, o termo carreira, o que ele significa? Uma estrada, né, para conduzir veículos. O que aconteceu? Né? Mais ou menos no século XIX, essa palavra ela começou a ser associada à carreira profissional. E desde então, esse conceito, ele começou a ser associado a etapas dentro de uma profissão, dentro das organizações ou carreiras privadas, né? Associado como é que eu fui progredindo na minha carreira. Hoje, a gente já não vê mais a carreira nessa linearidade. Até a década de 70, mais ou menos, era comum os profissionais fazerem carreira numa mesma empresa. Eles entravam e, através dos resultados que eles iam entregando, eles iam crescendo. Então, se eu entregava bons resultados, eu era bonificado, né, com o crescimento, com bônus, com cargo, com estabilidade. Muitas pessoas tinham o sonho de entrar numa empresa e poder se aposentar nessa empresa com 60, 65 anos e depois poder fazer aquilo que eles gostariam de fazer. Antes era tudo muito simples de entender, né? O pensamento era linear. Não existia essa multipluralidade que o nosso mundo hoje ele oferta, né? A empresa que cuidava da nossa carreira. Então, a empresa fornecia formações, desenvolvimento, ela dizia o que a gente precisava fazer para a gente poder crescer. Quando eu comecei a dar aula, 10 anos atrás, mais ou menos, eu sempre pergunto para os alunos quem é que está sustentando, pagando o seu curso. Há 10 anos atrás, digamos que 30% dos alunos não levantava a mão porque era a empresa que pagava. Hoje, eu sigo perguntando, cada vez menos as empresas estão pagando. Por quê? Porque elas entendem que a carreira é do indivíduo, não é da empresa. Quanto mais competitivo o profissional for investir em si, mais competitiva a empresa se torna. E cada vez mais as empresas solicitam e instigam os profissionais a serem protagonistas das suas carreiras, a carreira da gente. Tá? Então, nessa linha, a gente vai seguir conversando. Ok? Então, gente, com esse avanço tecnológico, com as transformações culturais que aconteceram, econômicas, globalização, né, não existe mais essa linearidade e essa estabilidade nas carreiras. Então, o que eu entrei fazendo, né, então, a graduação que eu fiz, daqui a 5 anos, se eu não for me renovar, estudar novamente, buscar novos cursos, o conhecimento técnico, ele pode começar a ficar obsoleto. Então, a proposta de eu estar sempre me revendo e olhando para fora, para poder ver aquilo que o mundo precisa e naquilo que eu sou bom, ele vai fazer cada vez mais parte da nossa trajetória profissional. A gente pensando numa perspectiva de futuro, cada vez mais a criatividade e a capacidade de se reinventar vai ser o maior diferencial entre os homens versus máquina. Tudo aquilo que vai ser
tudo aquilo que a máquina pode fazer, ela vai fazer. Né? Ela vai fazer e ela vai substituir tarefas operacionais. Tudo aquilo que o homem pode fazer, que são as relações humanas, o poder se reinventar, o poder olhar para si e se fortalecer para poder atender melhor aquilo que lhe faz bem, é isso que vai ser o diferencial. Eu vou começar a mostrar alguns slides para a gente poder ter uma linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá, compartilhar a tela. Aqui. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, vocês estão vendo o seguinte, né? Não linearidade das carreiras na era 4.0. Vocês estão vendo isso aqui parece um eletrocardiograma. Pontos para cima e pontos para baixo. Quando o eletro está na linha reta, o que isso nos traz? Né? Se a gente vai para o que significa isso mesmo? Significa que a pessoa não tem mais vida, ela parou. Quando a gente fala de carreira e de vida profissional, é normal a gente ter altos e baixos. E com esses aprendizados dos baixos e dos altos é que vai fazendo com que a gente se alavanque e vá adquirindo novas capacidades e novas competências. Tá? Então eu gosto muito de associar a nossa linha da vida com um eletrocardiograma, okay? Que faz parte a gente ter altos e faz parte a gente ter baixos. E o que é o legal é a gente poder entender o que a gente aprende com esse movimento todo, ok? Hoje em dia a gente tem diversas opções, né? De carreira, de alternativas, e isso faz com que a gente vai pensar em jovens que estão entrando nesse mundo, eles não sabem para que lado ir. Por quê? Porque muitas vezes falta o autoconhecimento para eles poderem identificar que carreira seguir, porque tem profissões que elas não... A gente entra na faculdade e a gente não sabe como é que vai sair dali, o que vai trabalhar, e tem habilidades que a gente tem, mas a gente ainda não sabe como aplicá-las e como fazer esse casamento. Mas nesse sentido, o que é importante? É importante começar. E como é que a gente começa? Olhando para a gente, aquilo que a gente faz bem e se começa. Né? A ansiedade de fazer a primeira escolha e ter certeza de que essa escolha vai ser para o resto da vida, a gente não tem mais. Primeiro, assim, o legal é a gente poder pensar no seguinte, qual é o significado de sucesso para cada um de vocês. O sucesso, em outras gerações, né, era poder adquirir a sua casa, poder ter o seu carro, ou poder ter um status dentro da empresa. Ele era um pouco mais formatado, ele era mais quadrado. Hoje, o que é importante a gente poder olhar para a gente e entender qual é o nosso significado de sucesso. Tem pessoas que o sucesso é poder ter um equilíbrio de vida pessoal e trabalho, e poder chegar às 5 da tarde e ter o seu momento de lazer, por exemplo. Ou eu vou fazer um esporte, ou eu vou me encontrar com os amigos, ou eu vou buscar meus filhos no colégio, ou eu vou para casa, vou abrir uma cerveja e vou curtir alguma coisa, vou me curtir. Então, qual é o significado? Tem pessoas que o significado é adquirir conhecimento, quando eu conseguir fazer uma viagem internacional todo ano e poder aprender coisas novas, ou quando eu for me especializando cada vez mais, vou me aprofundando, eu quero ser uma referência técnica, ou eu quero ser o CEO de empresas, quero ter um carro bacana, quero ter um apartamento X, quero me relacionar com A, B e C, quero transformar o mundo, mas o que é importante? Eu poder olhar e poder entender qual é o meu significado de sucesso. E a partir disso, olhar para a gente e poder identificar o que eu faço bem e como é que eu vou desenvolver isso para chegar onde eu quero chegar. Muitas vezes a gente compra o significado de sucesso dos outros. Eu trabalho muito com planejamento de carreira e com desenvolvimento de executivos, e está cada vez mais comum pessoas entre 40 e 50 anos quererem pendurar as chuteiras e olhar para si. Por quê? Porque não se sentem mais realizados, não se sentem mais felizes
e entendem, hoje a gente entende cada vez mais com a evolução da medicina, que nós vamos viver até os 100 anos. Meus filhos, eu tenho filhos de 19, 21 anos, com certeza eles vão a 150, né? Porque no formato que a medicina está evoluindo, vão ter formas de chegar lá com saúde, né? E como é que eu vou viver até lá? Eu vou me aposentar com 60, 65 anos e vou viver mais quantos? Eu, 50 anos, né? Vou viver, acredito que mais 50. Se eu me aposentasse com 70, o que eu ia fazer? Mais 30. E aí a gente vai começando a pensar em não linearidade das nossas carreiras. Ok? Mas para isso a gente primeiro tem que identificar qual é o significado de sucesso que a gente quer. E aí a gente olha o seguinte, gente, qual é a história de vocês? Como é que a história de vocês ela é traçada e ela é contada? Por quê? Porque a carreira da gente ela é um acúmulo dos aprendizados que a gente tem ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que a gente aprendeu quando era criança, aplicou na nossa vida, cursos que a gente fez, eu fiz curso de datilografia. Né? O que eu aprendi com aquele curso? Provavelmente a ter uma disciplina e uma atenção que eu aplico de outra forma. Cursos que daqui a pouco não tem a ver com aquilo que eu entrego hoje, mas as minhas experiências, elas muscularam habilidades, comportamentos que fazem com que hoje eu consiga entregar o que eu entrego. O que isso nos traz para reflexão? Né? Que aquilo que a gente faz dentro das 8 horas de trabalho, 9 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, depende de quanto cada um de vocês trabalha, a nossa carreira ela não restringe nesta carga horária. Ela é além disso. O que se faz fora do trabalho que me habilita a pensar na minha carreira? E no formato de soluções que eu posso entregar. E como é que eu vou buscar isso para me qualificar cada vez mais para poder entregar diferente e poder olhar para si. Tá bom? Então, assim, o convite que eu faço para vocês é o seguinte: olhem para a carreira de vocês e vejam esses movimentos, né, que vocês tiveram, provavelmente, de altos e baixos, e que aprendizado que vocês tiveram e que vocês aplicam na carreira de vocês, tá? Eu vou trazer um exemplo para você, né, de uma das nossas alunas aqui da FGV, que mostra um pouquinho da não linearidade de carreira. Então, é a Dani, né, a Dani Cardoso, e que a Dani, ela começou com a questão de esporte, né, a Dani foi minha aluna, tá? Treinadora de vôlei, fez a faculdade de educação física, e aí ela veio fazer um MBA de administração aqui na Decision, tá? E enquanto isso, ela era coordenadora esportiva ali do Clube Geraldo Santana. Aprovação em concursos públicos, né? Então, assim, ela assumiu, né, um cargo na empresa gaúcha de rodovias e acabou se mudando numa reflexão de carreira, buscando novas oportunidades na Espanha, tá? Quando ela estava lá, ela começou a pensar e buscar o conhecimento que ela teve de administração, de gestão, de outras fontes que ajudou ela a pensar e em como é que ela ia dar esse movimento de carreira, né? Hoje, o que a Dani faz? Hoje a Dani é empresária, né? Ela voltou para o Brasil, ela ficou um tempo na Espanha, trabalhando com questões de alimentação, inaugurou um bar de tapas, né? Mas, assim, quando ela voltou para o Brasil, resolveu voltar para o Brasil, ela inaugurou uma hamburgueria, né? Que eu sou super cliente, que é a Dom Quixote, é uma hamburgueria artesanal, hambúrguer gourmet, e ela acabou utilizando toda essa trajetória dela e os aprendizados, tanto como educadora física, quanto conhecimento de administração, de gestão. Ela foi aplicando toda essa trajetória dela
de ir uma viagem internacional, aprendizado lá, aprender aqui e transitar, foi um acúmulo, ela foi somando para poder hoje ser uma empresária que dá certo, de sucesso. Tá? Então, assim, esse é um dos exemplos que a gente tem, super bacana, de uma ex-aluna nossa. Ok? A gente tem uma outra, né? Que então, assim, a gente vem para um outro mundo, né? Um mundo mais formal. Então, a gente tem a Jaqueline Viegas, tá? Então, assim, a Jaque, ela se graduou como química industrial, né? E acabou fazendo um mestrado em engenharia de produção. Dentro da minha conversa com ela ficou 10 anos no mercado trabalhando com esse viés técnico. Por ela conseguir perceber no mercado que o mercado estava demandando outras questões, além desse viés mais técnico, estava buscando questões mais de gestão, né? Ela foi buscar qualificação aqui, né, na FGV, para conseguir ter mais consistência nas entregas que ela dava, além do conhecimento técnico. Acabando dando mais fluidez naquilo que ela fazia, tá? Hoje, ela vai além, né, desse conhecimento que ela adquiriu, é certificada para compliance e anticorrupção e atua nessa área de gestão, né, com foco em processos, mas a gente poder entender o seguinte, ela entrou numa carreira como química industrial, né? Foi assim que ela iniciou a carreira dela. E hoje ela transita em outros universos. Toda essa caminhada e essa trajetória fizeram com que ela hoje conseguisse entregar no formato que ela entrega. Então, quando a gente vai pensar na linearidade de carreiras, eu me formo como psicóloga, eu sou psicóloga, e eu vou atender em consultório, porque a faculdade que eu fiz, ela direcionava para isso. Hoje em dia, se tem mais clareza que a gente entra numa graduação para começar a estudar, e ao passo que a gente vai ficando atento no mercado, vai modificando a linearidade, vai modificando a forma com que a gente vai investindo no conhecimento e vai buscando formação para se qualificar. Hoje em dia, a gente, o conhecimento, por ele ficar obsoleto, conhecimento técnico, em menos tempo do que antigamente, é necessário que a gente esteja sempre se atualizando, seja em formação, seja em se experimentar com estágios, com trabalhos diferentes, com ter um período sabático para poder se experimentar fazendo outra coisa, poder olhar para si e ver naquilo que eu sou bom, e a partir do momento que eu identifico naquilo que eu sou bom, eu consigo alavancar para outras áreas, eu consigo alavancar para outros modelos de negócio, né? E essa imagem, assim, por que eu coloco essa imagem, né? Então, a gente está vendo, assim, o plantar e o colher, né? Então, nessa do plantar e o colher, a gente precisa plantar sempre e colher sempre, né? E enquanto a gente tiver só plantando ao longo da minha vida para colher quando eu me aposentar, para colher na sexta-feira, para colher nas férias e poder descansar, a gente não consegue buscar energia para poder dar conta de tudo que está vindo. E no mundo de hoje, os profissionais, eles precisam ser multi o quê? A capacidade de se adequar ao contexto e conseguir ler o cenário que está ao nosso entorno. E poder identificar na gente aspectos que consigam dar conta disso. E principalmente ser generosos com a gente, né? Poder olhar com carinho para a nossa trajetória, entendendo que aquilo que a gente fez, ele com acertos e com erros, eles servem de alavanca para o futuro, tá? Então essa imagem de aprender,
de plantar e de colher, né? Ela traz muito significado, que o plantar e o colher é a vida inteira, né? A gente planta e a gente colhe e a gente planta de novo e segue plantando e segue colhendo, tá? E aí, pessoal, frente a tudo isso, qual é o caminho, né? A carreira é de vocês e ela muda constantemente. Segundo aquele nosso amigo Darwin, quem sobrevive não é o mais forte e quem consegue se adequar. Tá? E o conseguir se adequar é a gente conseguir se movimentar de acordo com aquilo que o mundo está trazendo. Né? Então, eu consegui ler o cenário, eu consegui me conhecer e consegui transitar dentro dessa nossa era 4.0. Tá? Então, ler esse cenário e saber como se colocar é uma das questões fundamentais para a gente poder transitar nesse universo de hoje. Conversar sobre carreira, gente. Quem trabalha em organizações, é fundamental que se converse sobre carreira com o seu gestor, com a sua equipe, e entender qual é a expectativa que tem de crescimento dentro da empresa, o que eu espero de ti como meu gestor, o que eu estou pronto para te dar, o que eu como gestor tenho de possibilidades. Muitos gestores, dentro de uma fala de carreira, não conversam com as pessoas da sua equipe por receio de que as pessoas vão querer crescer e não tem espaço para todo mundo. Esse conceito é um conceito que cada vez mais a gente questiona, porque quando a gente conversa sobre carreira com as pessoas se sentem ouvidas, se sentem acolhidas, e elas entendem que elas precisam investir na sua carreira, e havendo espaço, beleza. Não havendo espaço, né, a escolha de ficar ou não ficar é de cada um. E vou me preparar para quando a oportunidade aparecer, não cabe mais, não comporta mais. Eu preciso me preparar para quando aparecer a oportunidade, eu subir no cavalo encilhado e eu seguir. E aí, para isso, a gente precisa entender o que eu preciso, onde é que eu quero estar, no universo de 2, 3 anos, né? Que quando a gente começa a botar num universo muito longo, a gente não sabe como é que a gente vai transitar nisso. Né? E o que eu preciso desenvolver de conhecimento técnico, de habilidades, para poder dar conta desse desafio que pode vir. Tá? Então, assim, é fundamental a gente poder olhar para a gente, né? E poder conversar sobre isso dentro das empresas. Tá? E abrindo espaço para isso. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? E até porque eu entendo que a minha trajetória ela foi assim, né? Então, eu sou psicóloga, entrei em psicologia, entrei em artes plásticas ao mesmo tempo, uma em cada faculdade, e fui levando as duas enquanto eu conseguia. Trabalhei muito tempo em hospital, tenho formação em psicanálise, formação em grupos, e chegou uma hora que eu queria dar uma virada de carreira. E aí eu vim fazer mestrado em negócios, que era um universo completamente diferente. Nisso, junto com a psicologia, junto com o atendimento clínico, junto com o trabalho em hospital, eu tive uma empresa de eventos. O que isso tem a ver com tudo isso? Não tem nada a ver, né? Mas o que eu desenvolvi dentro disso ao mesmo tempo me habilitou para algumas coisas que hoje eu atuo, né? Como negociação, estabelecer networking, né? Que isso é uma das coisas fundamentais quando a gente fala em carreira. Formação, atuo em consultoria, sou professora, empresária, trabalho com mentoria, e só que tudo que eu fui, tive empresa de doce na época de faculdade, empresa de bijuteria, então várias iniciativas, elas foram compondo quem eu sou hoje, né? Então, tiveram aprendizados, tiveram coisas boas, coisas não boas. Eu entendo que o meu mestrado foi uma virada de chave importante, né? Foi um mundo antes e um mundo depois. E tanto para desenvolver o conhecimento, quanto para o estabelecimento de networking, né? Então, faz parte.
a gente poder investir nessas questões e colher, né? Então, assim, a gente precisa plantar para a gente colher. Pessoal, assim, ó, esse é um tema que eu adoro, né? Eu posso ficar falando horas nisso, mas eu entendo que deve ter um espaço perguntas, né? Questionamentos, alguma coisa que daqui a pouco surja que seria interessante a gente poder falar. Eu vou falar mais um pouquinho, nós temos mais uns minutinhos, né? Tem um tema, gente, que ele vem sendo trabalhado e sendo falado, que se chama Life Design, tá? O que é o Life Design? Quando a gente olha para a carreira, Life Design é o desenho da nossa vida, tá? E tem tudo a ver com a questão da carreira. É um método da gente desenhar a nossa vida, além da vida do trabalho, que ele foi criado na Universidade de Stanford e inspirado foi por uma alemã, né, a Yvonne Hendrick. Ele nasceu com o objetivo de transferir ferramentas dos comportamentos, da mentalidade dos designers para as nossas vidas. Então, realmente, é desenhar como é que a gente vive, né? Então, a gente aplica técnicas do designer para conseguir ter uma vida mais equilibrada e mais satisfatória, tá? Então, assim, ela traz algumas dicas para a gente poder ter um equilíbrio na vida da gente, entre trabalho e vida pessoal. Primeiro, encontra a tua própria definição de sucesso, que foi o que a gente conversou. Qual é o significado de sucesso? Então, a gente parte desse pressuposto, né? A partir desse ponto, eu entendo o que é sucesso, eu vou entender o que rouba a minha energia. O que está roubando energia de vocês? O que vocês estão falando, fazendo, que está drenando a energia de vocês, que vocês não estão conseguindo dar um equilíbrio da vida de vocês? Qual é o sinal que está aparecendo? Estão adoecendo, estão dormindo mal? Como é que está o nível de estresse? Aquilo que vocês fazem, ele agrega energia ou ele suga energia da atividade de vocês? Tá? Olhe a vida de vocês uma perspectiva de helicóptero, como se vocês estivessem olhando a vida de vocês de cima. Como é que ela está? Ela está equilibrada? Qual é o ponto central? Qual é o maior desafio? O que motiva vocês a poderem acordar todo dia de manhã e ir trabalhar? O trabalho energiza ou ele gasta a energia de vocês? Vocês estão entregando o melhor que vocês podem? Qual é o ponto forte de vocês? Aquilo que vocês fazem bem, as pessoas reconhecem, vocês aplicam no trabalho ou não? Esse ponto forte de vocês, ele é reconhecido ou vocês só aplicam isso quando vocês estão fora? Como é que isso funciona? Né? Opte, gente, por pequenas mudanças na vida de vocês. Muitas vezes a gente olha para o trabalho e ou não está satisfeito, ou vai lá só por questão de salário, mas qual é o significado que isso tem na vida de vocês? Vocês optaram por isso em algum momento, por quê? No que ele agrega valor, tanto para vocês quanto para a humanidade? Vocês estão sendo remunerados para abrir mão de alguma coisa ou não? Né? Tem um filme que é O Amor Sem Escalas, que tem uma cena que o ator, né, que é o George Clooney, diz para um cara que ele está demitindo, quanto é que estão pagando para ti, para tu abrir mão dos teus sonhos? E essa frase é muito significativa. Quando é que a gente vai optar por fazer alguma coisa que nos agregue valor e realmente tenha o significado que a gente queira? É claro que quando se traz isso, não é só uma questão lúdica que eu preciso pagar conta no final do mês, isso é viagem. Sim, mesmo no trabalho que a gente gosta, tem atividades que não são legais. E faz parte, né? E isso faz parte do jogo. Mas quando a balança está mais pesada das atividades não legais para as legais, está na hora da gente rever. Então, assim, quando a gente olha para a nossa vida para poder desenhar, esse precisa ser um ponto central. Como é que está esse equilíbrio? Está mais legal ou mais não legal? Né? E curtir intensamente cada conquista. Cada parte
da nossa vida, cada pequena vitória, cada pequena entrega, cada primeira conquista, ela precisa ser vibrada. E ela vai na nossa mochila. Essa imagem do colher é uma imagem que eu gosto muito, porque assim, atrás tem um cesto. O cesto é aquilo tudo que a gente está agregando ao longo da nossa carreira. Todos os aprendizados, experiências boas, ruins, conhecimento, formações, curso, ela está ali na nossa mochila. Cabe a gente poder olhar para ela com generosidade, com a gente, e ver como é que a gente transforma isso tudo no nosso trabalho, na nossa carreira, porque a nossa carreira é aquele cesto, não é o trabalho. A carreira não é um emprego, carreira é bem mais amplo. A carreira é tudo aquilo que a gente foi agregando ao longo da nossa vida. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber, de perguntar? Então, a gente falou de carreira, de linearidade, de mundo de hoje, falamos desse mundo globalizado, onde a gente precisa assumir a frente, o protagonismo da carreira, para a gente poder estar à frente da nossa vida, né? Opa, tem perguntas? Tem? Ainda não tem perguntas? Então, pessoal, mais alguma questão que a gente possa conversar, perguntar? Apresentação dos slides. Né? Então, só vou ver se tem perguntas. Não tem perguntas. Então, assim, eu sou a professora Bibiana Zereu e fico super à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato. A Decision FGV aqui, ela é o canal importante para a gente poder conversar sobre isso, né? E o que fica assim para vocês é invistam em vocês. Ninguém investe na gente melhor do que nós mesmos. Se coloquem na agenda, se coloquem em primeiro lugar. Se a gente não faz isso por nós, ninguém vai fazer. Né? Então, assim, o quanto de prioridade vocês estão dando para a carreira de vocês, qual é o investimento que vocês estão fazendo em vocês e o que vocês querem colher lá na frente. As escolhas de vocês hoje vão ser a colheita de vocês daqui a pouco. Né? O que vocês estão abrindo mão e o que vocês querem investir. Qual é o bônus e o ônus das escolhas de hoje. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente está onde a gente se colocou. Então, as decisões que a gente teve na vida da gente até hoje são as decisões que nos colocaram onde a gente está, onde vocês estão hoje. Então, olhando daqui para frente, o que o eu de vocês, do futuro, vai dizer para vocês hoje. Né? Se vocês daqui a 10 anos pudessem voltar no tempo e olhassem hoje, o que essa pessoa diria para vocês? Então, fica isso. Uma boa noite, tá? E muito obrigada.